Olá, e dando sequência aqui a essa série de vídeos sobre a insônia, o novo mal, hoje eu gostaria de falar sobre 10 benefícios extremamente importantes na medida em que você consegue ter uma noite de sono bem dormida, um sono profundo, um sono reparador. Por vezes nós até negligenciamos essa questão do sono, mas realmente é algo extremamente importante e por vezes nós não damos conta do quanto se perde quando não se tem uma boa noite de sono. Então isso acaba reverberando no seu dia a dia e obviamente que no decorrer do tempo, né, na medida em que você não consegue ter uma boa noite de sono, ter um sono realmente de qualidade, começa a afetar diferentes âmbitos da sua vida e você por vezes nem percebe o quanto você está perdendo em termos de oportunidade, em termos de performance mental, em diferentes aspectos da sua vida, mesmo na qualidade dos seus relacionamentos, né, da forma como você se relaciona com as pessoas, porque a falta de sono, ela afeta também a parte emocional. Então, você dormir de uma forma profunda é extremamente importante. E o primeiro ganho que eu gostaria de compartilhar é a possibilidade de harmonizar e tranquilizar a mente. Então, quando você tem uma boa noite de sono, você consegue fazer toda a harmonização, acalmar a mente, tranquilizar, porque durante o sono, o nosso inconsciente ele faz toda a manutenção, né, do nosso sistema interno, ele regula a parte hormonal também e faz com que a nossa mente realmente ganhe esse equilíbrio que é extremamente importante para que você consiga desempenhar de uma forma saudável, de uma forma potencializada as diferentes atividades do seu dia. Então esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é a própria limpeza e organização mental. Então durante o sono, né, o nosso corpo ele precisa desse período exatamente para fazer toda a manutenção interna, para organizar as informações, ao mesmo tempo fazer essa limpeza de muitas informações que por vezes não fazem sentido, não são importantes para você, coisas que você viveu no seu dia a dia, porque se a mente não consegue organizar essas informações, obviamente que depois fica muito mais difícil de você acessar essas informações, né? E uma mente desorganizada é como uma casa desorganizada, um guarda-roupa desorganizado, quer dizer, fica muito mais difícil você encontrar as informações e obviamente que você não estabelece uma relação saudável com um ambiente extremamente desorganizado, você não se sente bem, né? Então, da mesma forma, a nossa mente também não vai se sentir bem se ela estiver desorganizada, se a sua memória estiver desorganizada, se a sua vida estiver desorganizada. Então, o sono é extremamente importante para fazer essa limpeza, né, de pensamentos que você não precisa ter acesso, você não precisa pensar e ao mesmo tempo organizar tudo aquilo que você viveu naquele dia para que depois você consiga ter um acesso muito mais fácil àquela informação. O terceiro ganho é a equalização do humor, porque na medida em que você não tem uma boa noite de sono, naturalmente isso vai impactar nas suas emoções e impacta no seu humor. Você fica muito mais irritado, por exemplo, se estressa com muito mais facilidade, fica muito mais intolerante, né? Então, o sono, ele ajuda, né, na medida em que ele faz toda essa limpeza mental, busca esse equilíbrio, essa harmonia, então isso terá um impacto também no seu humor e durante o dia você vai lidar com as diferentes questões que você viver no seu dia a dia de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais compreensiva, de uma forma muito mais racional, né? Porque quando você não tem uma boa noite de sono, isso impacta no seu emocional, você perde um pouco o controle, né, das suas emoções e acaba fazendo coisas que você não gostaria de fazer e por vezes depois você acaba se arrependendo. Isso acontece normalmente com as pessoas mais próximas, né? E obviamente que isso vai ter um impacto na forma como você lida com essas pessoas e como elas começam a te enxergar.
Então, o sono é extremamente importante nesse sentido. O quarto benefício é a regulação do apetite, né? Porque na medida em que você não dorme bem, toda a parte hormonal ela fica um pouco desorganizada, um pouco bagunçada, e por vezes o seu apetite também fica desorganizado. Então você acaba comendo muito mais, você perde um pouco o controle, porque exatamente como, por exemplo, na medida em que às vezes você fica muito mais ansioso, muito mais irritadiço, por vezes você acaba descontando na comida em busca, de uma forma inconsciente, em busca de algum tipo de refúgio, né? Só que, obviamente, isso não traz, né, algo bom, algo saudável para o seu dia a dia. Então, é normal, por vezes, as pessoas que têm muita dificuldade de dormir acabam aumentando de peso e acabam fazendo escolhas não saudáveis em relação à alimentação. Então, o sono profundo vai te ajudar a equalizar essa questão do apetite, né? E essa conexão com coisas mais saudáveis. Então é extremamente importante o sono profundo exatamente para regular o seu apetite. E o quinto benefício é a potencialização da memória. Então, como eu já disse anteriormente, é extremamente importante essa organização mental para que daí você consiga acessar com muito mais facilidade todos os conteúdos que você aprendeu durante o dia, que você absorveu aquele conteúdo. Durante o sono, a sua mente vai organizar e consolidar todas essas informações, consolidar a sua memória, para que no outro dia ou nos dias seguintes ou na sua vida futura você consiga acessar com muito mais facilidade todo esse conteúdo que você no dia a dia você vai absorvendo, você vai aprendendo. Então, consolidar a memória, isso só acontece na medida em que você consegue ter um sono profundo, um sono realmente reparador. Então, é isso que você vai conseguir como benefício na medida em que você tem uma noite de sono profundo. E antes de ir para os últimos 5 benefícios, falando sobre realmente essa importância, eu venho construindo um tratamento, que é um pacote, na verdade, com sessões de hipnose, para te ajudar realmente a ter um sono profundo, um sono reparador, para que você possa, digamos assim, devolver a possibilidade de um sono natural, um sono que você tinha, por vezes, quando bebê, quando criança, ou quando adolescente, que são as épocas que normalmente nós não temos, na verdade nem muitas, não temos preocupações, né? Não temos tantas demandas do externo, então nós conseguimos ter um sono muito mais tranquilo e é um sono muito mais natural, ele faz parte dos nossos instintos. Então o sono é algo instintual, se você não está conseguindo dormir é porque de alguma forma existe um empecilho, e esse empecilho é muito mais emocional, psicológico. Nós é que colocamos esse empecilho para que o sono não aconteça de uma forma natural. Então é extremamente importante fazer toda essa limpeza interna num nível mais profundo, e aí a hipnose realmente consegue ter esse tipo de abrangência, esse tipo de profundidade, para que você realmente consiga retomar toda essa naturalidade do sono. Então, por isso eu estou construindo esse pacote. Nesse momento, ele está em construção, então em breve eu estarei disponibilizando. Eu tinha lançado uma versão anterior, agora é uma segunda versão já muito mais potencializada, então está nesse período aí do pacote não estar disponibilizado, mas em breve estará. Eu estarei, obviamente, comunicando aqui no canal quando estiver aberto novamente para que você possa adquirir esse pacote, porque realmente ele está sendo realmente um tratamento muito, muito poderoso em relação a essa questão da insônia, porque é algo que vem se agravando cada vez mais nesse período mesmo em que estamos vivendo de pandemia, de afastamento social. A insônia, ela tem aparecido com cada vez mais intensidade, então por isso é essa importância realmente de você ter algo para te ajudar nesse processo, para que você possa também fugir um pouco de questões óbvias, como o remédio, por exemplo, que acaba te trazendo dependência, né?
Já a questão do trabalho que eu faço em relação à hipnose é que você realmente consiga fazer o tratamento e depois se libertar disso realmente e consolidar essa coisa do sono profundo, sono reparador durante toda a noite. E a hipnose realmente é algo que vem se mostrando cada vez mais eficiente nesse sentido. Eu já trabalho com hipnose há mais de 20 anos e durante esse tempo todo eu sempre trabalhei. Uma das vertentes principais foi a questão do sono, da insônia. Então é algo que realmente, mesmo esse pacote é algo consolidado a partir de 20 anos de experiência já na prática clínica. Então eu busquei as melhores ferramentas, busquei abarcar todas as possíveis causas da questão da insônia para que realmente consiga ter um resultado esperado realmente, para que você consiga ter o sono aí no seu dia a dia e você consiga dormir de uma forma profunda, um sono reparador e aí obviamente o seu dia vai ser muito mais potencializado com uma performance muito maior. Continuando então aqui nos ganhos, o sexto ganho é a potencialização do foco. Então, a própria hipnose, ela busca a concentração, então dirigir toda a sua atenção para algo específico. Então, a ideia de cada sessão de hipnose é sempre capturar a atenção e aí, a partir do momento em que você está altamente concentrado em algo, toda a comunicação que ela é passada durante esse momento terá uma potencialização muito mais. Por isso que a hipnose consegue ter um resultado muito mais potencializado, porque ela consegue trazer o foco. E na medida em que você tem uma boa noite de sono, a tendência é a sua mente ficar zerada pela manhã. E aí, esse recomeçar do dia, a sua mente começa realmente muito mais dirigida, porque quando você está sonolento durante o dia, facilmente você perde a concentração. Talvez você já tenha passado por uma situação como essa, então fica muito fácil você perder o foco. Então, mas diferente de quando você tem uma boa noite de sono. E a hipnose, dentro desse trabalho que eu venho fazendo, ela também potencializa ainda mais a questão do foco. O sétimo ganho importante é a própria potencialização da performance, porque na medida em que você consegue ter um sono tranquilo, um sono profundo, obviamente reparador, a sua performance durante o dia ela é muito mais potencializada, porque da mesma forma, então, você acorda pela manhã muito mais energizado, muito mais motivado para fazer as coisas que você tem para fazer no seu dia. Então, isso potencializa muito a questão da sua performance. O oitavo ganho é a criatividade. Então, a criatividade também acaba sendo potencializada na medida em que você consegue ter um sono profundo, um sono reparador. Então, a sua mente ela fica muito mais ligada, muito mais conectada, consegue fazer diferentes conexões, ligar diferentes pontos. Então, em diferentes aspectos, a sua mente tem ganhos extremamente importantes quando você consegue ter uma boa noite de sono. O nono ganho é o aumento do raciocínio lógico, porque, claro, na medida em que a sua mente fica muito mais descansada, muito mais energizada, muito mais focada, muito mais criativa, então todos esses ganhos também culminam em um aumento do raciocínio. Você consegue mais agilidade no seu raciocínio quando a sua mente está realmente descansada. Então, isso é extremamente importante para quem normalmente precisa desse recurso que é pensar rápido. Nós estamos vivendo um momento cada vez mais de mudanças, de coisas imprevisíveis acontecendo, de você não ter muito visibilidade em relação a futuro. Então, você precisa pensar rápido, precisa agir rápido. E para que isso aconteça, você precisa estar descansado, você precisa estar preparado para aquele momento, você precisa estar alerta. Então, esse é mais um dos ganhos extremamente importantes na medida em que você consegue ter uma boa noite de sono. E o décimo ganho é o próprio aumento da longevidade, o rejuvenescimento, porque na medida em que você dorme bem, normalmente você acaba eliminando radicais livres, você não produz diferentes
hormônios como a cortisona, que é um hormônio, por exemplo, do estresse ou mesmo da ansiedade. Então, isso diminui muito a sua mente, fica muito mais saudável, muito mais tranquila, o que obviamente vai aumentar a sua longevidade, a sua pele vai ficar melhor também. Então, esse é um ganho também bastante importante na medida em que você tem uma boa noite de sono. Então, esses são os 10 principais ganhos. Provavelmente existam outros ganhos também, na medida em que você tem uma boa noite de sono. Então, só para mostrar o quão importante você precisa dar atenção para a questão do seu sono, você não pode deixar para lá, porque na medida em que o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais crônico e você precisa, às vezes, de medidas muito mais drásticas, como remédios, que por vezes você acaba ficando muito dependente da questão dos remédios, e não é a mesma coisa. Quer dizer, é diferente você dormir um sono natural e dormir a partir de um medicamento. Então, o processo interno é muito diferente, né? Você só vai conseguir realmente esses ganhos com o sono natural, não é com o sono com remédio. Você pode até dormir com o remédio, mas todo esse processo que precisa acontecer a partir de um sono natural não acontece da mesma forma com o remédio. Você só vai conseguir quando você alcançar esse sono natural. E é por isso que esse tratamento que eu estou preparando com a hipnose é exatamente para te devolver essa naturalidade do sono e que todos esses ganhos possam realmente estarem presentes e realmente serem potencializados no seu dia a dia. Então, basicamente era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta, porque isso talvez possa ajudar também outras pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade, um momento que às vezes as pessoas nem têm muito consciência do que realmente está acontecendo. Então isso é extremamente importante para ajudar as pessoas a passar por esse período e ter uma boa noite de sono. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.